A paz do Senhor, todos os irmãos, ouvintes, amados irmãos. E aqui, cumprindo a promessa que eu fiz, trazendo uma palavra para o programa, né? Em 2 Reis, uma passagem nossa que a gente já deu umas olhadas, né? Já sabe o que vai acontecer aqui, neste relato, quando Elias estava prestes a ser levado num redemoinho aos céus. A palavra do Senhor diz que ele estava lá com Eliseu e o Senhor já tinha deixado ele ciente de que iria levá-lo. E também ele deixou os profetas cientes disso, porque ele foi para Betel para dar umas instruções, pediu para Eliseu ficar. Eliseu disse assim: vive o Senhor e viva a tua alma. Vou te abandonar, não, eu vou também. E foi lá. Quando chegaram lá, os filhos do profeta: você está sabendo que ele vai subir para o céu? Eu disse: estou, rapaz. Eu estou, mas vocês ficam caladinhos aí. Depois ele passou para Jericó, onde tinha outra concentração dos filhos dos profetas, os seus discípulos. E eles disseram assim: você está sabendo que ele vai sair? Disse assim: eu também estou, rapaz, mas fiquem calados também. Aí depois Elias foi comissionado pelo próprio Senhor aí para o Jordão, porque assim ele falou no versículo 6, né? Fica aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, ou trocando em miúdos aqui para a gente entender. Olha, Elias, de maneira nenhuma, meu Senhor, eu vou deixar o Senhor ir sem ir, eu vou também. E 50 dos filhos dos profetas ficaram de longe para ver o que queria acontecer. Quando chegou lá, Elias pegou a capa, dobrou, feriu as águas e elas se dividiram em duas bandas e os dois passaram ambos em seco. Presenciaram aí esse milagre. E depois deles terem passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti, né? Antes que eu seja levado. E disse a Eliseu: peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E esse termo porção dobrada não significa terminantemente o dobro do poder espiritual de Elias, não. Refere-se ao relacionamento entre pai e filho, que o filho primogênito recebeu o dobro da herança dos demais filhos. Ele estava pedindo, né, que o pai espiritual, Elias, lhe concedesse, lhe conferisse uma medida abundante do espírito profético, para que deste modo ele pudesse executar a missão de Elias de uma forma extraordinária, porque ficaria uma grande responsabilidade nas suas mãos e as pessoas estariam contando que Deus haveria também de agir através da vida de Eliseu, como agia na vida de Elias. Mas ele queria ainda que o seu ministério fosse mais respaldado e tivesse uma atividade sobrenatural bem latente, porque certamente o reinado de Acabe iria exigir que o profeta fosse um profeta certamente usado por Deus. Então isso aconteceu. Ele disse assim: olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Se, apesar de você ter me pedido uma coisa muito dura, se você me ver, quando eu for tomado de você, assim se fará. Se você não conseguir me ver, então não se fará. E sucedeu que eles andando, veio um carro de fogo, com um cavalo de fogo, separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ele não subiu num carro de fogo, viu? O carro de fogo separou os dois profetas. E Elias subiu num redemoinho ao céu. E Eliseu ficou assim estupefato, ficou boquiaberto e disse assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, né? E ele pegou as suas vestes, rasgou em duas partes, levantou a capa de Elias e já começou a testar para ver se o negócio tinha dado certo mesmo. Ele disse assim: cadê o Deus de Elias? E aí aconteceu as mesmas coisas, eles feriram as águas, elas se dividiram e tal. E os filhos de profeta se alegraram e viram que ele estava com o espírito de Elias repousado sobre ele. E viram ao encontro dele, prostraram-se dele em terra. E disseram: com os teus servos, 50 homens valentes, deixa eu ir para buscar teu Senhor. Ainda foram atrás de saber se Elias tinha sido levado, deixado em algum lugar. Eliseu disse assim: não vão não, não vão não, porque vocês vão perder tempo, vão procurar à toa. E eles disseram: não, a gente vai. E eles disseram assim: rapaz, não vão não. E chegaram, passaram 3 dias procurando, não achar nada. E esse aqui foi um contexto em si que eu estava lendo. Mas deixa eu dizer para vocês o que foi mesmo que chamou a minha atenção. O que me chamou a atenção foi quando, aqui no versículo 23, ele subiu de novo do Jordão a Betel.
né, subindo pelo caminho. E uns rapazes pequenos, que na linguagem literal, se eu não me engano, né, que há muito tempo eu vi isso, o nome que se chamava aí na linguagem literal é Naaringatani, que significa adolescentes. Não eram jovens, eram adolescentezinhos meninotes, que certamente os mais velhos estavam trabalhando, estavam cuidando dos seus afazeres, né? E os meninotes olharam para ele quando ele estava subindo de Betel e começaram a zombar dele, diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. Parece aquele hino infantil que quando a gente cantava na classe, né, dos cordeirinhos do reino, dizia assim: os maus meninos zombavam de Eliseu, sobe careca, né? Tinha esse hino que tratava desse assunto e realmente foi uma zombaria. E ele se virou para trás, viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Na hora que ele amaldiçoou, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Não era pouco menino não, viu? Era quase 50 meninos, zombando, gritando, fazendo mangofa das coisas do Senhor, trazendo coisas espúrias para atribuir a Deus, zombando daquilo que Deus fez. Vocês já prestaram atenção naquilo que eles estavam falando? Eles disseram assim: sobe, calvo, sobe, calvo. Aparentemente, você pode até pensar assim, se você ler esse texto de relance, e pensar assim: puxa vida, que juízo duro sobre crianças, né? Não deixam de ser crianças. Por que será que duas ursas saíram para destroçar aqueles pequenos? Só porque eles ficaram fazendo a brincadeirinha, chamaram Eliseu de careca, de calvo? Mas olhe por trás dessas palavras. Por que eles falaram sobe? Sobe, calvo. Eles estavam retratando o que eles ouviram falar que aconteceu às margens do Jordão, que Elias subiu ao céu no redemoinho. Ou seja, eles estavam zombando daquilo que aconteceu com Elias e estavam dizendo assim para Eliseu, trocando aqui em miúdos também, no nosso bom linguajar cearense, ou então no de vocês, né, do Rio Grande do Norte, ou outros ouvintes que estão aí do Brasil. Ei, o teu Senhor subiu, foi? Tu vai bem acreditar nessa mentira, foi? Pois se ele subiu, sobe tu também, careca. Pra gente ver agora. Sobe, careca, sobe. Pra gente ver se tu vai mesmo pro céu. Se Deus vem mesmo te levar pro céu, como levou outro no redemoinho. Cadê os carros de fogo? Cadê o que foi que aconteceu? Faz acontecer de novo. Zombaram daquilo que miraculosamente, sobrenaturalmente, Deus tinha feito às margens do Jordão. O perigo tá aí. O perigo está em zombar, em profanar o sagrado. Zombar das coisas do Senhor. Zombar do poderio de Deus. Zombar das maravilhas que Deus faz. Zombar da obra redentora de Cristo, como o mundo hoje zomba. O mundo hoje poderia muito bem ser retratado na vida desses pequenos, desses adolescentes malcriados e profanos. De zombar daquilo que Deus faz, de zombar dos ministérios, de zombar da eficácia do poder de Deus nas igrejas. Você quer ver isso acontecer? Se você quiser perder um pouquinho de tempo, é só você dar uma olhada rápida nas redes sociais. Eles zombam dos pastores porque muitos deram mau testemunho e eles botaram todos os outros numa panela só e tem mexido então e tem feito um angu da apostasia e da heresia. Eles zombam daquilo que nós levamos para a casa do Senhor para ofertar, porque diz que nós somos tolos, nécios, que sustentamos homens preguiçosos, homens que vieram para roubar e espoliar o seu povo. Eles zombam porque nós nos separamos para nos santificar, para nos determos naquilo que é sagrado, naquilo que é santo, naquilo que é justo. Eles zombam das nossas vestes, eles zombam das nossas palavras, eles zombam dos engravatados, eles zombam dos que usam paletó, eles zombam daqueles que saem das suas casas para louvar o nome do Senhor. Dizem que nós não temos vida social, nós não temos alegria, nós não temos prazer, nós vivemos mudos, cegos e surdos acerca das maravilhas do mundo e nós só enxergamos aquilo que diz respeito à igreja. Eles zombam da nossa vida e zombam do nosso parecer. Eles zombam de tudo que Deus faz através de nós, por nós e conosco.
Eles zombam de tudo. É como se eles estivessem dizendo assim, ó, Elias subiu, sobem vocês também. E eles realmente dizem isso, até porque o próprio apóstolo Pedro reiterou isso na sua carta. E ele diz assim: tem muitos que falam assim, eu não sei, irmãos. Depois vocês veem e dêem uma olhadinha, isso é em 1 Pedro ou 2 Pedro, que ele trata sobre isso no capítulo 3, que eles vão dizer assim: muitos vão dizer assim. Cadê esse negócio de que Cristo voltou? Desde que eu sou pequeno, que eu sei que Cristo vai voltar, que os crentes vão subir, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e não tem acontecido nada. Não tem acontecido nada no nosso meio, desde que o mundo é mundo, tudo está do jeito que está. Aí lá no finzinho, no versículo 8, versículo 9, aí Pedro vai dizer assim, como são tolos esses que pensam tais coisas. O Senhor não retarda a sua vinda, pelo contrário. Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós se perca, mas querendo que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Porque um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, ele não voltou ainda, não é porque alguém está duvidando ou deixando de duvidar, ou porque ele não pode, não. Ele não mandou Cristo ainda buscar os seus nos ares, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18, que são o texto referido ao arrebatamento da igreja. Ele não mandou ainda, Cristo ainda não voltou para buscar os seus, porque não chegou o momento e ele ainda não quis, não lhe apraz ele fazer isso. Ele ainda está vendo aqueles que irão confessar o seu nome como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não quer que ninguém se perca, não. Ele não tem prazer, não. Apesar do homem ser zombador, o homem ser blasfemo, o homem ser profano, o homem usar da sua boca para denegrir as coisas de Deus, Deus não se compraz na morte do ímpio. Mas chega um momento em que o amor e a justiça caminham lado a lado. Chega o momento em que a justiça de Deus aponta com o seu dedo maravilhoso, o dedo que não se evoca, que não erra, aquele que mostra aquilo que tem de mais pecaminoso na vida do homem. E isso é retratado na vida de Eliseu aqui nesse episódio, nesse capítulo 2 de 2 Reis, quando ele olhou para eles, se virou para trás e os amaldiçoou em nome de Jesus. Para o profeta impetrar uma maldição em alguém, o nome do Senhor estaria sendo blasfemado nesta hora, profanado, denegrido, manchado. E nós não devemos deixar o nome do Senhor ser blasfemado. E ele olhou para trás e os amaldiçoou e saíram 2 ursas. Sabe-se lá se essas ursas estavam dando de mamar. Sabe-se lá se essas ursas estavam famintas. Sabe-se lá o que aconteceu se o próprio Espírito Santo impeliu que elas saíssem do bosque para atacar aqueles jovens. E foram 42 feridos por elas. Para você ver como a gente tem que ter cuidado com aquilo que é sagrado. Para você ver como nós temos que ter cuidado com aquilo que é santo, que é justo. Eu estava vendo hoje os comentários no programa, né? E a irmã Melissa falou que quando ela vai para a igreja, o celular dela fica em casa porque ele não é crente, não. Ela que é, né? Mas ele fica em casa. Ele não sabe louvar, ele não sabe orar, ele não sabe fazer nada. O que ele vai fazer lá? E eu achei engraçada essa colocação, porque eu não aguento mais ver as mesmas coisas se repetirem no nosso meio. Os celulares brilhando mais do que Cristo dentro da igreja, né? As luzes do celular. Desde que inventaram o departamento de mídia, eu não estou dizendo nada com os irmãos em si, mas eu estou falando dos excessos, que está demais, irmão. Não só os ímpios estão profanando o que é sagrado através das suas falácias mundanas, através da sua boca suja, que proferem mentiras e proferem blasfêmias contra Deus, blasfêmias, né? Mas também do povo de Deus que tem baixado a guarda e tem deixado de buscar o santo, o justo, o eterno. E o mesmo Deus que impeliu esses animais a matarem esses rapazotes aí, porque estavam blasfemando do Senhor e zombando do que Deus tinha feito na vida de Elias ao arrebatar num redemoinho aos céus, é o mesmo Deus, aleluia, que nós louvamos e engrandecemos dentro da sua casa. Ponhamos os pés dentro da casa do Senhor e a mente também. Ponhamos os pés dentro da casa do Senhor e guardemos a nossa boca.
Ponhamos os pés dentro da casa do Senhor e lembremos das suas maravilhas, das suas maravilhosas obras, seus intentos maravilhosos. Olhemos pela nossa vida, para que a nossa vida esteja enquadrada na palavra do Senhor. Olhemos por nós, para que nós não venhamos a profanar também o que é sagrado. Não venhamos a blasfemar na presença de Deus com as nossas eternas murmurações, reclamações e insatisfações, sem notar as grandes maravilhas que Deus já tem feito. Olha a nossa comida, a nossa bebida, o nosso vestir, o nosso calçar, o teto sobre a nossa cabeça. Ainda temos saúde para falar, pegamos, olhamos, cheiramos, ouvimos, falamos, sentimos. Nós temos os nossos 5 sentidos funcionando perfeitamente. Nós temos os nossos do nosso lado. Nós temos um pastor que Deus colocou para pregar e trazer as verdades do Evangelho para nós. Nós temos um lugar para nos reunir. Nós temos um emprego. Muitas pessoas reclamam porque acordam cedo, acordam tarde, por causa disso, por causa daquilo. Deus te deu um salário para se manter, manter tua casa, manter tua vida. Olha e dá graça. Seja firme como Eliseu, que não suportou a blasfêmia. Ele virou e amaldiçoou. E eu digo para nós que nós viremos e olhemos para nós mesmos, para que a nossa vida venha a ser respaldada pelo Espírito Santo de Deus e que ela retrate o poder de Deus como era retratado na vida de Eliseu. Não deixem que blasfemem contra Deus na sua presença. Não deixem que profanem, porque as pessoas que estão aí militando por partidos, eles não escutam nada que venha contra aquilo que eles acreditam. Seja de fascismo ou não, seja de injustiça ou não, sejam de coisas erradas ou não, eles estão levantando a bandeira. As pessoas que são LGBT, que há mais e menos e alguma coisa por aí que eu não entendo muito bem, levantam a bandeira colorida dele, querendo direito, querendo fazer suas marchas sensuais, levando criança e tudo. As pessoas que estão defendendo o verde nos partidos políticos e também fora deles, levantam a bandeira do veganismo, do vegetarianismo, para não matar os animais, para não comer carne, para não fazer isso, para fumar maconha, porque maconha é uma erva, como outra qualquer, capaz até de curar doença se for manipulada no laboratório. Todo mundo levanta a sua bandeira, levante a sua do evangelho. Não deixe ninguém profanar o que é santo, não. Não se cale diante da profanação daquilo que é santo e é justo. Não se cale daquilo que você vê que é torto e tem trazido tortuosidade para aqueles que são desavisados e entendem pouco. Abra os ouvidos do surdo e desate a língua dos mudos, para que eles venham entender a grandeza, o poder e a magnificência do poder e das obras maravilhosas do Senhor nessa terra. E é isso que eu tinha que passar para vocês, porque foi isso que esse texto passou para mim. São textos poucos lidos, poucos pregados e muito curiosos, né? De pessoas que disseram assim, rapazinhos, que disseram para o homem de Deus que tinha acabado de receber a porção dobrada, hein? Que tinha acabado de ser cheio do poder de Deus, que tinha acabado de fazer o seu primeiro milagre, que era fazer com que as águas do Jordão também fossem repartidas. Poucos homens fizeram isso, né? Repartir as águas. Moisés, Elias, Eliseu. Aí sai 2 rapazinhos do meio do mato, aproximadamente 40 e pouco, quase 50, ou 50, né? Já que 42 foram feridos, não sei se os outros saíram correndo. Era muitos, viu, para um homem só? Muitos. Para dizer, sobe, calvo, sobe, calvo. Sabe-se lá o que eles iriam fazer se Eliseu tivesse continuado calado. Mas ele disse assim no seu pensamento, ó, se virou e disse assim, vocês estejam amaldiçoados, viu? Vocês não vão blasfemar na minha frente daquilo que é sagrado, não. Vocês não vão tirar o mérito do meu Deus na minha frente. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver voz, enquanto Deus for comigo, eu vou abrir a minha boca e o nome do Senhor será glorificado. E o juízo veio rapidinho para eles. Deixa eu dizer para você, meu filho, permaneça, viu? Fique de pé, de pé, de
pé na presença do teu Deus. Deixa zombarem da gente. Deixa dizerem que a gente não faz, que a gente não é, que a gente não pode, que a gente não diz. O pastor Gersoni está cansado de falar aí sobre os desmandos, né? Sobre as pessoas que são esquecidas, colocadas de lado. Deus está vendo todas as coisas. E Deus vê muito mais do que a gente vê e ouve muito mais, certamente, do que a gente ouve. Porque nada está oculto ou escondido perante a sua face. Pelo contrário, tudo está nu e patente perante ele, porque ele mesmo sonda todas as coisas. E eu digo para você, conservemos o temor pelo que é santo, pelo que é justo e pelo que é sagrado. E que essa palavra fale mais profundo aos vossos corações, se vocês lerem ela outra vez e pedir ao Senhor que fale mais, desvende mais, lhe mostre as pérolas que existem por trás das letras. Amém? Que eu vou me despedindo de vocês, pedindo a oração por mim, viu? Por mim e pelo Renezinho. Renezinho é gente fina. Ele precisa da oração dos santos para que nós estejamos à frente daquela obra e que Deus continue nos usando para a honra e a glória do seu nome. Amém? Um grande abraço da irmã Mônica Meirelles para todos vocês.